Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Nós iremos dividir o nosso mini seminário em 2 pequenos módulos. O primeiro deles irá até às 10h20 aproximadamente. Teremos um breve intervalo e retornaremos às 10h40, prosseguindo até o horário do encerramento. Os autógrafos serão a partir das 15 horas, no outro salão, conforme fazemos habitualmente. Esperamos que nesses momentos da nossa convivência possamos realmente experimentar o encontro com Jesus, que é o título do nosso pequeno seminário. Narra uma lenda que uma mulher sonhadora e muito feliz caminhava próxima a uma cadeia de montanhas. Era feliz porque era jovem, saudável e se havia tornado mãe. Carregava no braço o filho querido e no outro lado uma rosa com que ela homenageava a vida. Depois de deambular próxima a várias grutas, ao passar por uma delas, escutou uma voz que lhe disse: entra na gruta e eu te darei todos os tesouros que podem tornar a vida encantadora. Ela deteve-se. Deveria ser uma alucinação auditiva, mas a voz continuou a dizer: adentra-te e tu poderás recolher os tesouros mais valiosos que o mundo pode dar. Ela corou de emoção e a voz prosseguiu: eu te darei 1 hora para que na gruta recolhas as gemas mais preciosas, os metais mais valiosos. Há, no entanto, uma condição: depois de 1 hora eu fecharei a porta. Se ainda estiveres dentro, não sairás. E se saíres, não poderás retornar. A mulher se sentiu profundamente picada pela curiosidade. Deixou cair a flor e estreitou o fininho risonho no regaço. E a voz perturbadora continuou a sua cantilena: entra, eu te darei tesouros para o prazer, para as comodidades, para o gozo. Que te custa? Tens 1 hora, e é um período muito largo para a pessoa experimentar que fazer, que recolher, deter-se ou não. Tu não tens a obrigação de quedar-te por toda 1 hora, mas não podes ultrapassar 1 hora. Se ficas, não sairás mais. E se sais, não volverás. A mulher olhou em volta e era realmente uma situação embaraçosa, porque a porta da caverna, a entrada, era uma entrada como outra qualquer. Não havia qualquer atrativo, adorno, qualquer enunciado. Até era um tanto sombria. Porém, agora pensando em proporcionar ao filho felicidade, se fosse verdade, estreitou mais e entrou vagarosa, silenciosamente. Depois de transpor o umbral da porta, ela percebeu que havia um imenso salão iluminado. E naquele salão, como nas grutas das fantasias, estavam tesouros acumulados, joias de todo tipo imaginável, pedras que rutilavam a suave claridade das luzes desconhecidas, metais, alabastros, êbanos, trabalhos artísticos. Ela sentiu-se atordoada e lembrou-se que dispunha de apenas 1 hora. Não tinha relógio. Que desdita! Não se poderia deter o tempo, talvez o tempo máximo, porque poderia ser traída
pela falta de capacidade de medir o tempo. Colocou o filho no chão, agasalhou, olhou em volta por onde começaria a colheita. Tomou de um tecido que trazia atado à cintura e começou a recolher as gemas mais expressivas, as maiores, as mais bem lapidadas. E foi colocando-as. Depois havia vasilhames de auriversaria, trabalho de escultura. Havia pequeninos deuses com olhos de diamantes. E ela os foi recolhendo e começou a pesar. Ela distendeu a saia, colocou-os e estava semicambaleante quando calculou o tempo. Pelos seus cálculos, estava próxima a hora de a porta encerrar-se. Ela teve uma ideia: se colocasse algo mais e saísse rapidamente, naturalmente burlaria aquele vaticínio, aquela determinação. E assim o fez. Estava quase trôpega, carregando todos os tesouros. E quando percebeu um rangido estranho, que deveria ser das portas descendo, ela saiu com velocidade e respirou aliviada. Olhou para trás e a porta pesada desceu. Só então ela percebeu que havia deixado o filho lá dentro. E todos os tesouros eram de significado muito menor do que o filho, que era a vida da sua alma e que era a alma da sua vida. Jesus definiu este conflito da criatura humana entre ter e ser em uma bela paráfrase: no mundo somente tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. A história desse homem é a história mais singular dentre todas as histórias. É uma personagem muito peculiar. Certamente a personagem mais comentada de todos os tempos do pensamento filosófico e religioso. E, ao mesmo tempo, a personalidade mais desconhecida. Acreditam alguns historiadores que já foram escritas quase 500 mil biografias sobre Jesus. É a personagem mais anotada, mais investigada, a mais comentada. Logo após, vem Napoleão Bonaparte. O primeiro é o príncipe da paz e o segundo, o senhor dos exércitos. Mas ambos traçaram linhas indimensionais na história do pensamento da humanidade. Apesar de Jesus ser o ser mais biografado do mundo, não existem confiáveis registros históricos. Asseveram os acadêmicos e os historiadores de nomeada que é provável que Jesus tenha sido um mito, uma necessidade arquetípica para atender às necessidades emocionais do processo de evolução da criatura humana. Personalidades menos significativas no passado foram relatadas por Heródoto de Alicarnasso, por Cícero e quantos outros greco-romanos encarregados de guardarem os fastos do pensamento ido. Posteriormente, a história alicerçou as suas bases nos fragmentos daqueles que viveram com as personagens importantes. Jesus, curiosamente, à semelhança de Sócrates, que nunca havia escrito qualquer coisa, não deixou para a história nenhum vestígio probante, do ponto de vista acadêmico, da sua existência. Toda a sua volta está envolto em algo nebuloso. A data do seu nascimento, o ano em que nasceu, a data da sua morte, as circunstâncias que caracterizaram aquele momento que teria sido
o segundo máximo da história do pensamento. Mas apesar dessas dúvidas que pairam, uma personalidade como Ernesto Renan tem ocasião de dizer que ele foi tão significativo que dividiu a própria história do pensamento, antes e depois do seu berço. Todas as personagens viveram momentos especiais e couberam na história. Ele não. Foi tão grande e extraordinária a sua vida, que ele transcendeu as contagens convencionais. Quando nós nos recordamos, por exemplo, de Sócrates, podemos dizer, do ponto de vista filosófico, que ele foi o questionador do mundo. Se analisarmos Platão, à luz da moderna psicologia, podemos afirmar que ele foi o grande dialogador entre os conflitos do ser e a realidade do superior ser. É ele quem fala pela primeira vez na história da filosofia psicológica a respeito do lado escuro da personalidade. A criatura humana, na concepção do mito da caverna apresentado por Platão, vive de sombras. São as suas imagens contemplativas dos jogos das suas ilusões. No mito da caverna, ele refere-se às criaturas que viviam na furna, cultuando o fogo, e que a vida transcorria dentro de imagens projetadas em sombras nas paredes das cavernas. E as pessoas achavam que o mundo era aquilo, eram projeções. Até que um dia, alguém mais atrevido e menos convencional resolveu sair da caverna e encontrou um mundo colorido. Um mundo cheio de encantamentos, rico, e naturalmente voltou com precipitação para dizer aos seus contemporâneos: fora da caverna há uma vida dantes jamais sonhada. A caverna é o nosso mundo de claro escuro, mas lá fora a paisagem tem cor, a vida tem mensagem, há um significado estético e ético, estésico, para nos atrair. E as pessoas acomodadas à sombra redarguiram que se tratava de uma fantasia, de um engodo, e não saíram da caverna. Mais tarde, Carl Gustav Jung, 2.200 anos depois, irá dizer que a criatura humana tem o seu lado sombra. E mais tarde, os psicólogos, que desdobram o pensamento junguiano, irão dizer que esse lado sombra tem uma área dourada. E Joana de Ângeles estabelece na condição espírito que esse lado sombra pode ser colocado na visão da psicologia transpessoal e espírita como sendo o lado sombra, ignorância. Tudo aquilo que ignoramos é sombra. E o lado sombra densa, nossos erros. Quando nos acumpliciamos com um crime, quando delinquimos, quando nos equivocamos e deixamos uma trajetória de amargura, temos uma sombra. A consciência de culpa, a sombra do nosso arrependimento, a marca da necessidade reparadora, é o nosso lado sombra profunda. Mas o outro, a sombra, ignorância, poderíamos chamar a sombra dourada, porque ela se ilumina ao contacto com as informações, com o conhecimento. Mais tarde, entre a colocação de Platão, no mito da caverna, o pensamento de Jung, na colocação da sombra, e o pensamento contemporâneo, o espírito Emmanuel, através da mediunidade apostolar do venerável Francisco Cândido Xavier, apresentando uma das obras monumentais do espírito André Luiz, conta uma pequena lenda de natureza chinesa, para outros egípcia, na velha tradição do peixinho vermelho. O peixe que vivia em um aquário maravilhoso, que era quase uma piscina. Ali havia uma flora exuberante. Havia corais,
animais. Havia tudo que podia preencher de beleza a realidade da vida subaquática. E geração após geração, os peixes e os demais moluscos e alguns répteis que também ali passavam, viviam muito felizes, até que de repente, um peixe audacioso e vermelho começou a sonhar. Será que a vida se reduz a essas paredes? E começou a observar todos os detalhes e frinchas das paredes bem guardadas do imenso aquário. E percebeu que quase no fundo havia um orifício por onde a água escoava, deixando de quando em quando alguma bolha de oxigênio. O peixinho curioso teve a ideia de esgueirar-se e entrar por aquele orifício. E percebeu que depois de haver passado por aquele orifício que era tão estreito, a abertura se dilatava e ele podia ver que era levado de roldão na direção de um aquário muito maior. Mas um aquário tão fantástico que havia luminosidade e havia uma fauna tão rica e uma flora tão exuberante. Havia uma flora calcárea e outra, uma flora viva, que se movimentava ao sabor das ondas, falando de beleza, falando de infinito. E o peixinho vermelho deixou-se arrastar pelas várias correntezas, naturalmente com a sabedoria de perceber a direção para onde estava sendo levado, sem esquecer o seu porto de origem. E depois que ele descobriu esse mundo encantador, ele fez a viagem de volta para dar notícia aos seus contemporâneos. Adentrou-se com sacrifício, porque a comida era mais abundante, até engordou um pouco, mas ele conseguiu atravessar a brecha. E quando ele chegou, ele falou: gente, eu encontrei um mundo maravilhoso, um mundo de dimensões infinitas, onde há vida, onde há sol, onde há música. E veio dar-lhes as boas notícias para que me acompanhem. Os peixes saturados de comodidade, aqueles que eram ortodoxos, que não estavam dispostos a mudanças, que se acostumaram a comer, dormir e reproduzir-se, falaram com a falsa sabedoria mentira. Nossos pais, nossos avós nasceram aqui, viveram aqui, morreram aqui, e nós vamos morrer aqui. Aqui nós estamos felizes, dispomos de tudo. E o peixinho disse: mas é loucura. Vocês não sabem o que estão perdendo. Não nos faz falta. Se nós nunca tivemos, nunca perdemos. Mas o peixinho disse que há uma vida diferente. Lá a vida se prolonga mais. Não tem a problemática da morte. Coisas de jovens. Os jovens são sonhadores e não lhes deram importância. Ele esteve ali, acolá e aqui. E quando se sentiu totalmente desprezado, ele resolveu deixar aquela piscina emparedada de sombras, esgueirou-se outra vez e adentrou-se pelo mar infinito. E foi contar a história da ignorância da geração passada, que preferia a sombra ao infinito grandioso. E Emmanuel traz essa informação, colocando na revelação de que se faz instrumento o Espírito André Luiz, desdobrando o pensamento de Allan Kardec a respeito da erraticidade do mundo espiritual. E até hoje, por incrível que pareça, 55 anos depois de publicada a primeira obra desse gênero, os peixes gordinhos e preguiçosos continuam falando que é mentira, que não há esse oceano. Ainda existem nas áreas espiritistas aqueles que chamam de sonhos, novidades, alucinações, informações descabidas, porque eles têm muito medo do mar da verdade e preferem a piscina da acomodação. Platão pode-se dizer que foi um desses pioneiros da realidade do ser psíquico, daquele que investigava a realidade do si.
Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Hipócrates foi o pai da medicina. O príncipe Sakyamuni foi o grande interiorizador da criatura na busca da sua realidade profunda. A sombra da árvore Bodhi, ou Bodhia, a velha figueira, depois de haver transitado o caminho do sacrifício, da lapidação e o caminho da libertinagem no mundo, ele elegeu a estrada do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E ali se iluminou, tornou-se Buda. A sua mensagem é de uma profundidade infinita no oceano de si mesmo. Moisés foi o apóstolo da legislação. E se nós continuarmos, iremos ver Confúcio como sendo o mensageiro e arquiteto da família. Mas Jesus foi diferente. Ele transcendeu a todos aqueles que o precederam e ele superou aqueles que o sucederam. Tanto os que vieram antes, como os que chegaram depois, estão e estiveram aquém da realidade desse homem singular. É verdade que a história narra por 4 vezes algumas referências que são credoras de fé. A primeira delas é apresentada por Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, no ano 62 depois de Cristo. Ele dedica na história do povo hebreu uma frase. E Tiago, que foi degolado, que era chamado irmão de Jesus, apenas isto. Mas é sinal de que houve Yahshua, que em realidade houve na Palestina alguém cujo irmão, no ano 62, seria degolado por fidelidade aos postulados que do seu irmão herdara. Mais tarde, Flávio Joséfo, nas antiguidades hebreias, tem ocasião de voltar ao tema, mas os historiadores mais exigentes, como Will Durant, dizem que a narrativa parece adulterada, porque Flávio Joséfo era muito austero, e a narrativa que apresenta, ele entretece considerações e encômios aos seguidores de um certo Jesus, que teria sido crucificado no período de Pôncio Pilatos, que se dizia o rei dos judeus, divergindo completamente da sua narrativa histórica. Mas apesar da suspeita que paira na inoculação de ideias de interessados, em uma carta que foi escrita mais tarde por Plínio a Trajano, ele se refere aos descendentes de Jesus, isto é, aos seguidores da sua doutrina, àqueles que continuavam a história do seu pensamento. Posteriormente, no século II, nós vamos encontrar outro fragmento histórico, quando Tácito igualmente se refere àqueles homens que se haviam reunido nas estradas e nas catacumbas de Roma, e sobre quem foi atirada a culpa do incêndio, que certamente fora ateado por Nero no ano 64 sobre Roma. Aqueles homens, assevera Tácito, eram austeros e castos, alimentavam-se frugalmente, cumpriam as leis mesmo quando injustas e arbitrárias, e dedicavam-se ao bem. Eis aí o que relata a história. Mas há um relato muito mais profundo e muito mais especial, que é apresentado por 2 testemunhas oculares dos seus feitos, Mateus e João, e por 2 outras que, apesar de não haverem testemunhado os fatos, participaram dos relatos das testemunhas que os viveram, Marcos e Lucas. Mateus
escreve a sua narrativa mais ou menos por volta do ano 60, a pedido de Simão Pedro, melhor dizendo, com a finalidade de levar o evangelho ao romano, que ainda não havia recebido a mensagem. E como Mateus, ou Matai, ou Mataios, era judeu, ele escreve especialmente para os hebreus, a quem a primeira proposta estava dirigida, e mais tarde o seu evangelho apresentado aos romanos. Ele teria escrito para que as notícias jamais desaparecessem. Quando Pedro e Paulo viajam a Roma, Pedro pede ao jovem Marcos para que ele narre em uma linguagem tipicamente do pensamento filosófico de Roma as notícias daquele homem singular. E Pedro conta de viva voz as suas experiências. Os estudiosos da psiquiatria, que têm tentado examinar a inteligência de Jesus à luz dos parâmetros dos coeficientes intelectual e emocional, chegam à conclusão de que esse evangelho é muito autêntico, porquanto ali Pedro tem a coragem de contar a sua própria defecção. Eu neguei, quando eu próprio havia confirmado que nunca o abandonaria. Em uma biografia, invariavelmente a pessoa escamoteia a verdade, colhore as mentiras, e os fatos degradantes passam a receber um tratamento simpático para os que vão ler depois. Nós vamos observar que nesse evangelho, do ponto de vista de uma análise crítica, a verdade transcende, porque Pedro se apresenta o homem tímido, o homem brutal, o pescador ignorante, simples, mas o homem que, caindo em si depois do erro, dá vida. Mais de 35 anos de fidelidade. E veremos que irá morrer para poder mostrar a sua transformação interior. Então esse evangelho de Marcos é escrito na linguagem dos acontecimentos. Para a mentalidade romana, é uma biografia considerada digna de crédito. A outra é escrita pelo academicismo de um médico, que depois de ouvir o apóstolo Paulo sensibilizou-se e converteu-se. Lucas escreve o evangelho à luz da ciência fisiológica. Ele é o narrador dos milagres. Ele observa as transformações orgânicas que transcendiam a capacidade da convenção da medicina da época. Ele é um meticuloso analista, mas ele não se convenceu com as narrativas de Paulo, que não conheceu Jesus. Ele foi auscultar e escutar Maria, a mãe de Jesus. Ele teve a oportunidade de visitar a genitora para saber como via o seu filho. O que notou de especial foi visitar a arrependida pecadora de Magdala, que conviveu com ele. Ele também consultou a Pedro e procurou saber de detalhes com os quais enriqueceu a sua narração. E o quarto evangelista escreve no ano 90. Pode parecer uma distância muito grande, mas não é para a filosofia clássica. João escreve o evangelho já octogenário. E os críticos das doutrinas da psique, examinando a narração, dobram-se para confirmar que ela é autêntica, por alguns detalhes muito típicos. Porque João tem a coragem de confessar que ele também fugiu. Ele teve medo. E numa autobiografia, raramente a pessoa se despe in totum, porque sabe que o olhar crítico dos seus leitores é um olhar muito impiedoso e de julgamento precipitado e arbitrário. Ademais, nessa idade próxima da morte, toda idade está próxima da morte, mas aos 80 ela está mais perto, naturalmente.
A pessoa não tem coragem de mentir, porque já se está despedindo da matéria. Por que mentir? Ele faz uma análise muito cuidadosa, e é o chamado evangelho místico, porque ele tenta começar com a origem da realidade planetária do sistema solar, para depois ele entrar na história do homem, que foi o construtor, quiçá da Terra, ou talvez do sistema solar. Essas 4 narrativas são narrativas autênticas das testemunhas, e em qualquer processo 2 testemunhas são matéria de fé, e de 2 outras que escutaram outras testemunhas. É a respeito dessa história, a mais notável história da humanidade, que os séculos se vêm dobrando e agora se adentram em um 3º milênio depois do seu nascimento, com perspectivas muito curiosas. Como era a personalidade deste homem? Era uma personalidade muito especial e era uma personalidade muito comum. Ele não se distinguia da massa, pelo contrário, confundia-se com a massa. Não elegeu nenhum destaque, não se adornou de qualquer aparência, despiu-se. Enquanto as aves dos céus têm ninhos e os animais têm seus covis, ele não tinha nada, nem uma pedra para reclinar a cabeça. Porque o importante não é o que se tem, é o que se é. Tudo que se tem, se deixa. E tudo que se é, permanece. Graças a essa conduta, ele se tornou a pessoa mais revolucionária de que se tem notícia. A sua personalidade era singular. E ele sintetizava as personalidades históricas às quais nos referimos. Ele propunha a penetração no abismo de si mesmo, a meditação, a introspecção. Sempre que a massa era compacta, ele a atendia e depois ele buscava Deus dentro dele. Fugia, entre aspas, para orar. É certo que ele não ficava dizendo palavras o tempo todo. Orar é abrir a boca da alma para conviver com Deus. Portanto, ele realizava a proposta platônica, essa introspecção que foi característica de Buda. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia a proposta socrática. Era um grande dialético. Ele nunca respondia ao que lhe perguntavam, conforme esperavam seus inquisidores. Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta, que é a melhor maneira de embaraçar os perturbadores. Senhor, é justo pagar o tributo a César? Se ele dissesse que sim, ele estava contra Moisés. Se ele dissesse que não, ele estava contra César. Era, portanto, os fórceps da indignidade humana querendo colher-lhe alguma falha. Ele olha o pusilânime e responde com naturalidade: tendes uma moeda? Pergunta. E apresentaram-lhe uma moeda. Que vedes nela? César. Então, dai-lhe o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Foi o próprio inquisidor quem deu a resposta. Essa é uma experiência fascinante, que a moderna psicologia chama. Jesus era um homem que ensinava através da dúvida. Quando lhe perguntaram: Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Ele não disse. Contra-interrogou: o que é que está escrito na lei? Porque todo mundo sabe o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. E o astuto doutor da lei respondeu: está escrito na lei que é necessário amar a Deus. E eu amo. É necessário não mentir, não caluniar, não desejar o que lhe não pertence, não matar,
não roubar, não furtar, e nada disso eu faço. E olhou para ver qual era a reação do mestre. E o mestre lhe adiu algo que ele ignorava. Portanto, começou a apagar a sua sombra. Uma coisa, porém, te falta. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E novamente o pusilânime, e quem é meu próximo? E ele narra o mais notável tratado de serviço social, não de assistência social. A ciência do serviço social, narrando a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, mas que em síntese, para quem já se esqueceu, a parábola conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado, quando foi maltratado, quando foi roubado, e depois de haver sido surrado, foi deixado à margem do caminho quase morto. Por aquela mesma estrada passou um sacerdote que o vendo, se foi de largo, e logo após um levita, que também o vendo, não quis envolver-se com o problema que não era dele. Mas pela estrada havia um samaritano. Às vezes nos escapa por que os samaritanos eram tão detestados pelos judeus. Segundo a história, quando a Assíria resolveu conquistar Jerusalém, fez a grande viagem, atravessando o Jordão e adentrando-se pelas terras da Galileia e da Samaria. Como Jerusalém, à época, na Judeia, era quase inexpugnável pelas suas muralhas, os assírios acamparam na Samaria. Levaram para a escravidão todos os homens válidos. Mataram os velhos, escravizaram as crianças e coabitaram com as mulheres. Então os futuros samaritanos ou samareus não trazem mais o sangue puro da hebreia. É um sangue conspurcado pela raça assíria. E sem que tenham qualquer culpa, passaram esses homens, descendentes dos assírios e dos hebreus, a ser detestados. Foram expulsos de Jerusalém, proibidos de adorar no templo, considerados mesclados inferiores. Preconceito contra o qual se levantará Jesus, que se levantou contra todos os preconceitos, contra o preconceito de raça, o preconceito de credo, o preconceito da mulher, contra o preconceito religioso. Mas os hebreus eram preconceituosos, mórbidos, como até hoje muita gente. Felizmente o projeto Genoma Humano demonstra que todos nós somos descendentes da raça negra. Foi a única raça que houve. E os brancos, amarelos, os pardos, os vermelhos, os technicolors, todos eles foram resultados das migrações que saíram dos trópicos africanos e à medida que se afastavam dos raios infravermelho, ultravioleta e caloríferos, foram mudando a coloração da epiderme, que já não necessitava tanto de defesas. E quanto mais longe do Equador, mais clara a sua pele. E ainda o projeto Genoma Humano chegou à conclusão que entre o nosso sangue e o do chimpanzé não há nenhuma diferença. Muita gente não gostou, mas ninguém perguntou ao chimpanzé o que é que ele acha. Então, os samaritanos ficaram detestados porque eram impuros. E é exatamente o samaritano que vem por ali. E quando vê o homem caído, há uma frase na parábola que é comovedora. Tomou-se de compaixão, se envolveu. Tomou-se de compaixão e, acercando-se do homem, atendeu-lhe as necessidades. Não lhe perguntou o que é que lhe aconteceu. Se fôssemos nós espíritas, íamos perguntar, íamos explicar que foi karma, que aquilo tinha origem em outra vida. Não interessa. Ele estava doente, era necessário ser atendido. O que importa
mas é o nosso espírito mesquinho, que não se dá um pouco cobrando a resposta, cobrando estipêndios. Ele limpou o homem, curou-lhe as feridas, untou-as com óleo, deu-lhe de beber um pouco de vinho, como era hábito na época, era terapêutico, não tinha substâncias químicas o vinho, colocou na sua animalia e levou ele a pé e o doente amparado até uma hospedaria, e lá chegando providenciou ampará-lo e disse mais ao hospedeiro: cuida dele com todo o cuidado, e se ele gastar além daquilo que te pago, na volta eu te compensarei dando-te o resultado. Então Jesus perguntou ao cínico: na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem? E ele, que era muito astuto, muita gente confunde astúcia com inteligência. Astúcia é instinto, os animais são astutos. Às vezes, mas esse cão é inteligente. Não, ele tem aguçado o instinto. Então ele tem a habilidade para buscar a presa, para atender ao homo, para agradar ao Senhor. E aquele que era astuto disse: o que usou, dê misericórdia para com ele. Também a resposta é fascinante. É uma resposta intelectual. E Jesus, que era emocional, diz: agora vai tu e faz o mesmo, para poder entrar no reino dos céus. Então nós vemos que a proposta pedagógica de Jesus é a mais audaciosa. É a pedagogia socrática, maiêutica, da colocação da moderna visão de Piaget. A pedagogia genética, com uma colocação de natureza humana, de interrelacionamento pessoal. Dizer o que a pessoa pode entender e absorver, porque dar informações além da capacidade de absorver. Nós iremos ver muitas vezes, na sua pedagogia, estudando-se a inteligência de Jesus à luz da psiquiatria, que ele sempre ia além do seu inquisidor. Mas para nós entendermos a grandeza deste homem e da sua inteligência, que foge aos cânones convencionais, porque não é uma inteligência genética, é uma inteligência extracerebral. Não foi essa inteligência natural que se foi desenvolvendo passo a passo, porquanto, segundo os narradores da sua vida, aos 12 anos, postado no meio de alguns doutores do Sinédrio, ele os embaraçou com as suas respostas e fez um grande silêncio. Um silêncio de 16 ou de 18 anos, para depois aparecer pleno, exuberante. Então nós vamos ver a grandeza desse homem em um outro acontecimento muito singular. Passando pelas terras da Samaria, que eram naturalmente uma obrigação de todos os viajantes que demandavam a Jerusalém, eis que os seus amigos foram à cidade comprar víveres. E ele se deteve perto de uma aldeia chamada Sicar, ou Siquém. Ali junto daquela aldeia havia e há uma fonte, que foi mandada perfurar pelo pai Jacó, um dos pais da raça. Ele tem sede, o dia está em febre de calor que nasce. Ele se acerca da fonte e ali encontra uma samaritana que está recolhendo água. A mulher é de uma beleza peregrina, porque os mestiços são muito mais bonitos do que os chamados puros. Ele se aproxima e diz: mulher, dá-me de beber. E ela se espanta. Aí está o homem que rompe com todos os preconceitos. E agora ele os rompe violentamente. 3 preconceitos ele vai combater. A mulher se espanta e lhe pergunta: não és tu judeu? Tu não sabes que os judeus não se falam com os samaritanos? E ademais, que os homens não falam com as mulheres em público, nem elas com eles. É o segundo preconceito. Mas há um terceiro. E ele diz: mulher,
Se tu soubesses quem é aquele que te pede de beber, tu é quem lhe pedirias. A mulher é tomada de espanto. Mas como tu me poderias dar? O poço é fundo e tu não tens balde, não tens corda. Como alcançarias a água? A água que tu vens buscar mata a sede momentaneamente. Mas aquela água que eu te posso dar, essa mata a sede para toda a vida. E nunca mais terás necessidade de sorvê-la. A mulher agora espanta-se, ilumina-se, olha para aquele homem de maneira estranha. Senhor, então dá-me dessa água. Eu sei que vem um dia o Messias. Deixa-me então ir chamar meu marido. Mas este homem não é teu marido. 4 tu tiveste, e este que tu tens tampouco é teu marido. O terceiro preconceito. Ela era uma mulher liberada. Não era uma mulher vendedora de ilusões, mas era uma mulher que os homens usaram e deixaram-na na ribanceira, quase para ser empurrada no abismo da queda. Ela agora é tomada de espanto, diz: então tu és o Messias. Sim, mulher, eu que te falo. A mulher corre, e nesse momento de encantamento, ela se desnuda. A coragem das mulheres. As mulheres são muito corajosas. Sempre assumem. Os homens, psicologicamente, sempre escamoteiam, sempre ocultam, sempre fingem, sempre se mantêm numa falsa postura. A mulher pode perder tudo, mas não a direção de si mesma. Ela diz ao povo: vinde ver um homem que acaba de dizer quem eu sou. Todo mundo sabia quem ela era. E todos a detestavam porque ela era, mas não detestavam aqueles que a buscavam para que ela fosse. O que é muito mais grave. Só havia uma mulher liberada porque havia liberadores. Só havia uma mulher adúltera porque havia adúlteros. Mas isso não era importante para a hipocrisia da época, de todas as épocas. E naquela situação ela diz: ele acaba de dizer que o homem com quem eu vivo não é o meu marido. O que todos sabem que é verdade. E aqueles que passaram pela minha casa, pela minha cama, não eram meus maridos. Vinde ver, ele é profeta. E o povo foi ver. Porque o povo tem sede de novidades. E raramente tem interesse pela realidade. Daí nós vemos as pessoas sempre saltando na busca de coisas novas e raramente se fixando nas coisas que encontram. Até no movimento espírita é assim. Olha, tem um médium ali que voa e todo mundo vai para vê-lo voar, mas não é exatamente para vê-lo voar. Eu me recordo que certa feita na Vila dos Pássaros Pretos, digamos nos anos 1985, estávamos com Chico Xavier, o Dr. Miguel de Jesus Sardano e a multidão que o acompanha, quando ele me pediu para falar. E eu contei uma história, a sua sugestão. Quando eu terminei, eu perguntei baixinho: o que é que achou? E ele me disse: está vendo este povo que está aí, meu filho? Eu disse: estou. Você acha que ele veio nos ver? Eu percebi que era pergunta estilo Jesus. Eu tive muito cuidado para dar a resposta. Eu respondi assim: parece, não é, Chico? Ele disse: olha, Emmanuel está me perguntando para inquiri-lo se você conhece a história dos 2 palhaços. Eu disse: não conheço. Pois é, Emmanuel está contando que havia um circo muito bom. E no circo muito bom havia 2 palhaços. Um palhaço velho e um palhaço mais novo. E então os palhaços atraíam muita gente e o circo ficava cheio de gente. E o palhaço velho andava no arame, e como era muito experiente, o arame era muito alto, e como ele tinha muita experiência, mandou tirar de baixo a rede. Se ele caísse, era uma morte fatal. Quando o circo contratou um outro palhaço, um pouco mais jovem,
que também foi subindo no arame, primeiro com rede, depois sem rede, e agora caminhava lá no arame mais alto. E o povo foi sabendo, e todo dia de espetáculo o povo ia e lotava o circo para ver os dois palhaços, para ver qual era o que caía primeiro do arame. Então, meu filho, temos que ter muito cuidado, porque o povo está esperando para ver qual é o que vai cair primeiro. Mas é da natureza humana essa busca frívola no começo, para depois a busca profunda. Atender à superficialidade para penetrar-se na realidade. Primeiro conquistar as coisas de fora e constatar que não valem nada. Ficar entupido de coisas inúteis, para depois buscar uma só coisa que é importante: a paz interior. Então a mulher havia encontrado o homem que lhe deu a paz interior. Agora já não lhe interessava os 4 maridos passados, e menos o 5º marido, que era a antivéspera de um futuro sexto. Ela o abandona. Havia encontrado alguém, porque ela perguntou: então, Senhor, os judeus dizem que devem adorar no templo, e os samaritanos ali no Monte Garizim. E tu que dizes? E ele quebra um 4º preconceito: Deus deve ser adorado no altar da natureza, em qualquer lugar, porque Ele está dentro de nós. Ele é interexistente, Ele está fora de nós. Ele é o hálito que nos dá vida, e é a vida que nos dá o hálito. A mulher sai, uma velha lenda conta que nas terras distantes da Síria, mais tarde, ela abriu um lar para reunir pessoas desventuradas e combalidas, as quais agasalhava, narrando a sua própria e as histórias que ela conheceu, acompanhando aquela estranha personagem. Jesus é uma estranha personagem. Está totalmente fora do contexto convencional. Ele faz exatamente aquilo que surpreende. Ele recebe a todos. E no seu comportamento surpreendente, ele não obedece a nenhum padrão. Ele não está sujeito a nenhuma lei. Ele está acima da lei. Porque a lei foi mandada para os que delinquem, não para os que são justos. Aqueles que são honrados, aqueles que são nobres, não necessitam de lei. A sua lei é o dever. E o dever é o respeito ao direito do outro. Ele então sempre surpreende. Entra em Jericó. A cidade é famosa pelas suas águas, pelas suas laranjeiras, pelos seus perfumes. E quando ele entra, atrai uma multidão. E essa multidão vai correndo atrás. E um homem que era cobrador de impostos era odiado. Porque os impostos, pelo Império Romano, obedeciam a uma técnica. Quando Roma conquistava uma província, fazia um leilão dos impostos que queria cobrar. Era uma habilidade. Roma nunca ficava odiada. Ela fazia que um ambicioso da cidade ficasse odiado, o cobrador de impostos. Ela estabelecia: dessa cidade eu necessito tantos sestércios por ano. E colocava isso em leilão. E os ávidos iam agora ao debate, arrematavam. E tinham de Roma a carta para ser o cobrador de impostos. Então escorchavam o povo, para poderem tirar o que Roma queria e o que lhes interessava. E claro, o povo odiava o cobrador de impostos. Não odiava Roma, odiava o cobrador de impostos. E havia um homem que era um cobrador de impostos. Portanto, era um homem odiado. A sua fortuna era detestada, mas era de baixa estatura. E como a multidão repletava os caminhos, ele olhou por baixo, mas não pôde. Tentou saltar, mas não pôde vê-lo. E atraído pela peregrina mensagem do magnetismo de Jesus, ele trepou numa figueira mais alta do caminho e o viu passar. Emocionou-se. Jesus percebeu-lhe o mundo interior psiquicamente. Parou e disse-lhe: desce dessa figueira. É uma frase que me comove. A mim me comprais dormir hoje na tua casa.
o pobre do vendedor de impostos desce desesperado e corre à casa para recepcionar aquele homem fascinante. Dá ordens rápidas aos escravos, aos servos, e corre à porta com uma toalha de linho alvinitente, uma bandeja com água e perfume de nardo, para homenagear o visitante, como mandava a lei, as abluções. E ele vem tranquilo. Nunca vimos Jesus ansioso, inquieto, ou lento demasiado. Ele vem tranquilo. E quando ele chega, a multidão que acompanha é tomada de espanto e automaticamente grita para os discípulos: o teu mestre desacata as leis? Será que ele não sabe que esse homem é um pecador, é um publicano, é um cobrador de impostos, que esse homem é miserável, que nos leva a uma situação de delitos, de desespero? E Jesus não diz nada. Agora é o homem quem se justifica: Senhor, eles me acusam de desonesto, mas se alguém levantar o braço dizendo que eu lhe devo uma moeda, eu pagarei quadruplicadamente. Não devo nada a ninguém. Era honrado. Era um cobrador de impostos, mas era um homem honrado. Ele podia ser cobrador de imposto e podia ser desonrado. E há muita gente que não é honrada e não é cobradora de impostos. Não devo nada a ninguém, por favor, acuse-me, eu pagarei 4 vezes. E ante o silêncio: Senhor, a alegria que me invade em receber-te à minha casa é tão grande que eu já paguei o salário duplo dos meus servos. Não tinha salário mínimo. Paguei duplo o salário aos meus servos. Então eu sou um homem justo. Posso ser um homem que cobra impostos, mas eu sou justo. Sou justo. Entra na minha casa. E Jesus entrou. Até hoje, há mais de 50 anos, eu me pergunto: o que é que eles conversaram? Já imaginaram o que Jesus conversou uma noite inteira na intimidade de alguém que anelava porque arrebentar as algemas da escravidão? Se o olhar dele mudava uma vida, um contato direto, ele conversar, que teria conversado Jesus? Era uma inteligência de uma acuidade incomparável. Era uma inteligência que foge a todos os padrões do comportamento, das medidas intelectuais. Mas era tão extraordinária essa sua percepção, que lhe dá uma paranormalidade, que certa feita, caminhando e a multidão empurrando, ele se volta para Pedro e pergunta: Pedro, quem me tocou? Eu gosto tanto de Pedro, porque Pedro era mais ou menos como nós, assim, desequilibradão, fiel de chorar, de brigar e também de ter os seus conflitos. Aquele sol, aquela multidão, aquele empurra, e Jesus veio perguntar: alguém me tocou? Veja lá se eu sei quem foi que tocou o Senhor nesta confusão horrorosa. Simão, alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Que homem é esse? E alguém grita: fui eu, Senhor. Uma mulher que quebrou todos os preconceitos, que tinha que andar atrás 10 passos do seu homem, arrebentou tudo e tocou-lhe a fímbria dos vestidos. Fui eu, Senhor, que tinha um fluxo sanguíneo e agora parou. Mulher, ainda não vi uma fé como a tua entre este povo, os pseudo-eleitos. Mas ela, que era uma estrangeira, era uma cirofenícia, havia atravessado terras desde a Mesopotâmia, porque ouvira dele falar, estava desenganada com seu fluxo hemorrágico, e todos diziam que era uma imunda, porque era uma doença considerada
perversa e digna de punição, embora ela não tivesse culpa. Ao tocar as suas vestes, ela se recupera. Então, que inteligência, que acuidade, que percepção, que energia. Era a energia que deste homem singular se exterioriza. Mas se nós olharmos este homem, ele faz questão de ser humano. Jesus amava as pessoas. Em nome da mensagem, ele não mantinha uma atitude superior. Ele não se isolava. Com frequência, ele se afastava para orar, para reabastecer-se de energias, porque a multidão toma essa energia, gasta, capta este fluido vital, e é necessário reabastecer-se. Diferentemente de muitas personagens das religiões, ele amava o convívio com as pessoas, gostava de conversar, era um excelente conversador. Aonde quer que ele estava, havia um ar de alegria. Era um homem alegre, mas não era um homem perturbador, não era vulgar. A sua alegria não era da gargalhada, era do riso gentil, risoterapia, era da espontaneidade, do prazer. Não era do bulício, não era do transtorno neurótico, da excitação, não era zoada, era a alegria que planifica, a alegria de viver, bem-estar. Quando convidado a almoçar aqui ou ali, ele ia. Fosse na casa de um publicano, de um fariseu, ou de um amigo, ele aceitava. E eu acredito que ele até comia muito bem, gostava de comer. Tanto sim, que ele mesmo se refere a João, que se alimentava de gafanhotos do deserto, de mel silvestre, dizem que era louco. O filho do homem, porque bebe e porque come, dizem que é um beberrão e que é um comelão. Porque o povo observa. Quando a gente vai convidado, tem que ter muito cuidado. Porque as pessoas estão sorrindo e dizendo, sirva-se à vontade. Mas estão dizendo, vamos ver se ele é glutão. Se ele vai se aproveitar da brecha. Faz anos, chegamos, o Dr. Miguel e eu, a uma cidade, para passar uma noite. E quando nós fomos chegando com as malas, uma viagem heróica nos anos 60, de São Paulo, a um lugar quase 500 quilômetros distante da capital, cansados, o anfitrião nos recebeu à porta dizendo assim, eu sei que vocês são bons garfos, que fulano já me disse que me preparasse bem, porque vocês dois são bons garfos. A mala escapuliu da minha mão. Miguel me olhou assim, e eu dei um sorriso enigmático, de vingança. E quando chegamos ao quarto, eu disse, Miguel, nós não vamos aceitar nada na casa deste homem. Miguel estava transparente de fome. E já estava com os olhos brilhantes para comer o que o homem preparou. Eu disse, nada. Ele ficou triste. Tomamos banho, saímos. Quando ele disse, agora vamos jantar, eu digo, não temos hábito. Aceitamos um cafezinho. Porque café tira a fome de qualquer sofredor. Tomamos o café e fomos à conferência. E quando voltamos, ele, agora vamos ao jantar. Eu digo, não, nós não temos hábito. Mas não janta? Não. Mas fulano disse, eu digo, pois é, de admirar, ele nunca nos hospedou. Não sei como é que ele sabe, ele nunca nos viu comer. Nós não temos hábito de comer, não é, Miguel? Miguel nem pôde responder de fome. Fomos deitar. Nós tínhamos umas pastilhas house, umas coisas. Então passamos a noite. Pela manhã, nós viajamos às 8. Olha, preparamos um café. Engraçado, não temos hábito. Vamos tomar um pouquinho de leite. E o homem dizia assim, mas que coisa, como caluniaram vocês? Eu digo, estamos surpresos. Entramos no carro, eu disse, Miguel, na primeira lanchonete, pare, pelo amor de Deus. Mal dobrou a esquina, parou, a gente saltou.
Era uma daquelas lanchonetes que tem aquela vitrine com pastel de ontem, com empada de anteontem. A gente fechou os olhos e disse, desça. E então nós nos salvamos. Daí disse Jesus, o Filho do Homem é chamado de glutão, de beberrão, só porque ele se alimentava. Então era um homem, não era Deus das tradições mitológicas. Não era esse ser de natureza totalmente transpessoal. Era um homem. E que homem? Um homem singular, que realizou a sua trajetória evolutiva através de muitas etapas, longe da Terra, de tal forma que se tornou construtor e guia do planeta terrestre. Mas ele fazia questão de conviver conosco como nós, mas sem ter as nossas misérias nem as nossas imperfeições. Mais de uma vez, ele apresenta a sua ternura para com as crianças. Não as turbeis, não as afasteis. Antes deixai-as que venham até mim, porque o reino dos céus é daquele que se pareça com tais. Não é das crianças, porque a criança é um espírito idoso, mas na fase infantil vivencia a inocência. Porque o espírito ainda não foi impregnado das paredes cerebrais. E a tradição do fenômeno natural da evolução apresenta um período de aprendizagem, de descompromisso. Ele amava, Jesus amava o amor. Apertava as mãos, abraçava, beijava e era beijado. Um grande psiquiatra, o Dr. Cury, fazendo uma análise da inteligência de Jesus, ele diz que o seu ato de amor era tão grande, que foi o único homem na história que foi denunciado através de um beijo. Não foi necessária uma batalha. Quando vieram prendê-lo no Getsemane, ele aproximou-se e o amigo beijou-lhe o rosto. Entregou-o através de um gesto de ternura. E ele não censurou. Não disse nada. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Nenhuma batalha. Mas ele era tão especial na sua humanidade, que mesmo no momento da prisão, ele poupa os companheiros. Não os prendais. Como dizendo, eles não têm nada a ver. Pedro já havia apresentado a sua defecção. Tomou da espada, decepou a orelha de Malcos e recebeu um reproche. Giovanni Papini, o grande cristão, historiador italiano, em um livro pequenino e profundo, ele tem a ocasião de dizer no Testemunhas da Paixão, que Jesus cicatrizou a orelha de Malcos, mas não a repôs no lugar. E isto era sinal de ladrão, que tinha a orelha decepada. E Malcos, marcado, vai agora viajar pelo mundo com este infame sinal na sua vida. E um dia em Roma, quando Pedro foi preso e levado pelos centuriões para ser crucificado nas colinas vaticanas, então Malcos o reconhece. Era agora já um homem de idade. Era um homem malsinado por aquela ferida cicatrizada. E quando vê, tira a boina e pergunta: lembras-te? É a concepção de Giovanni Papini. E Pedro, recordando-se daquela noite do horto, ajoelha-se e pede-lhe perdão. Os centuriões dizem o quê? Se este, que é o maior da igreja deles, se ajoelha nos pés deste, este é maior do que ele, crucifica também. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo a seu pedido,
dizendo que não merecia morrer como seu mestre. E Malcos também foi crucificado pela suspeita de ser muito maior do que aquele que era o chefe da igreja nascente. Então Jesus é uma personalidade cheia de surpresas. A sua humanidade é uma humanidade cheia de amor em todos os lances. Ele é o amor que não censura. Ele é o amor que não reprocha. Ele é o amor que não condena. Na cena das negações, é curioso recordar, Pedro lhe diz que não deixaria que ele sofresse. Quando ele afirmou que desceria a Jerusalém para ser escarnecido, julgado, condenado, Pedro lhe estende a mão e diz: nós não deixaremos. E ele tira a mão de Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Satanás é aquele que espalha. Afasta-te de mim, não tentes o teu Senhor. E vai. E na hora das despedidas, quando ele faz o seu grande discurso, antes que o galo cante: me terás negado 3 vezes, Simão, mas eu, como ele conhecia as nossas debilidades, como sabia das nossas fraquezas e nos amava, não obstante saber. O nosso amor é sempre pelo encantamento, pela imagem, pela persona. À medida que nós vamos conhecendo as pessoas, vai diminuindo a nossa afetividade. Há uma figura na psicologia que fala sobre isto: autoadaptação. À medida que nós vamos nos adaptando, vamos perdendo. Também o ódio. O ódio é vigoroso hoje. Daqui a um ano, autoadaptados, ele perdeu um pouco do seu impacto. Assim também a admiração, assim também a inveja. Depois de um ano que nós invejamos uma pessoa, não vale a pena, é tão ruim quanto eu e tal, nos autoadaptamos. Jesus não, ele não se autoadaptou, ele amou cada vez mais intensamente. Pedro não podia acreditar que fosse negar, e quando ele estava no pretório, e a multidão acendeu fogueiras, porque era uma noite fria, e Pedro se aquecia, alguém disse: ele é um deles. Eu não. Mas é tão instintivo, o instinto de conservação da vida. Os hipócritas diriam, um instinto de prudência. Prudência contra a fidelidade ao dever. E daí a pouco outro mais, e outro, não. E o galo cantou. E Jesus olhou para ele, mas não olhou para censurar, não olhou para confirmar, olhou para dizer-lhe: apesar de tudo, eu continuo teu amigo. Pedro esqueceu, mas ele não esqueceu a Pedro. Judas o abandonou e o traiu, entregando a seus inimigos, mas ele não denunciou a Judas. Não o entregou. É este homem que nos merece reflexões. É a grandeza deste homem especial. E mais importante, até então, aqueles que participavam eram quase que servos, desejavam adorá-lo, prestar-lhe culto, testemunhar-lhe afetividade. Ele mesclava-se com eles, não se mantinha no lugar para receber homenagens. Eu participei, nos últimos dias 28 a 31 de agosto, de uma reunião de cúpula de líderes religiosos de todo o mundo. 750 delegados das maiores religiões do mundo. 15 religiões. Ali estavam o hinduísmo, o jainismo, mazdeísmo, confucionismo, o iorubá, o cristianismo, albergando todas as doutrinas que dele se derivaram, as igrejas ortodoxas, a igreja anglicana, as 1.200 denominações protestantes, sob a sigla cristianismo. Mas ali estava também o budismo tibetano, o budismo chinês. Ali estavam
os descendentes do Corão, e estava o Espiritismo. O que me chamou a atenção, sem nenhuma crítica, é que havia várias santidades. E que ao chegarem, os seus fiéis se ajoelhavam e beijavam os pés. Alguns se deitavam literalmente no chão para as suas santidades passarem. E o que a mim mais me chamava a atenção era que as suas santidades aceitavam a postura de santidade, como se fossem seres irreais. Os espíritas estávamos como cidadãos comuns, sem nenhuma indumentária característica, sem nenhuma joia, sem nenhum ademane, sem qualquer coisa que chamasse para o mundo exterior. Então eu me lembrei de Jesus. Nada que o diferenciasse dos demais. Bom mestre, a ninguém chames de bom, porque bom é o Pai que está nos céus. Mestre, sim, porque eu o sou. Foi o único título que ele aceitou, de mestre, porque ele ensinava. Não porque se sentisse superior aos outros, porque ele ensinava. Mestre, eu sou. Então este homem que não aceitava servidão perto da morte, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Quando ele tinha tido tantas decepções com seus amigos, quando ele havia observado tanta briga entre eles, qual é o maior? Qual é o mais amado? Qual é o mais importante? Ele que se havia feito o servo de todos eles. Neste momento que ele poderia, já se despedindo, não valorizar tanto aqueles companheiros frágeis, ele já não vos chama amigos, mas sim irmãos. O irmão biológico, nós somos obrigados a recebê-lo, mas o amigo nós fazemos. O irmão é imposto, mas o amigo é conquistado. O irmão, a gente, queira ou não, ele é. Pela consanguinidade. O amigo, a gente elege. Elege-se a pessoa, entende, desculpa, ama e perdoa. Essa é a grande diferença. Mas como ele atingiu ao grau máximo de chamá-los de amigos, ele os chama de irmãos, para poder despedir-se. E nesse momento, a figura incomparável desse homem ascende no patamar superior da verdadeira afetividade, para nunca nos abandonar. Esta é a figura de Jesus. Realizar um encontro com Jesus é indispensável conhecê-lo mais. É necessário desvesti-lo de atavios que foram colocados através do tempo e dessa imensa distância que estabeleceram entre ele e nós, para que ele seja aquele amigo com quem possamos contar e nós sejamos o amigo com quem ele conte. Faremos agora o nosso intervalo de 20 minutos e logo voltaremos.